a paz de Jesus para ela. Fala, querido, a paz de Jesus sobre a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida em nome de Jesus. Você pode se assentar. Como a pastora Suene abriu o nosso culto dessa manhã, explicando o motivo de nós estarmos aqui. Esse é um culto cívico que nós realizamos há muitos anos como Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Um culto quando nós entendemos o nosso papel cristão de orarmos e sermos intercessores da nossa nação. E não somente sermos intercessores, entendemos que a igreja ela é uma voz profética. A igreja, ao longo dos anos, ela sempre se posicionou como uma voz profética. A voz que declara a palavra de Deus, a voz que garante a palavra de Deus, a voz que garante os valores da palavra de Deus e a voz que se posiciona para que esses valores permaneçam, esses fundamentos permaneçam. Amém, queridos? E nessa manhã, pensando numa palavra para poder compartilhar não só os nossos convidados aqui, que estão conosco, mas uma palavra que fala o coração da nossa igreja. No ano de 2022, nós decidimos como igreja que teríamos o tema Igreja Relevante. Amém? 2022, repita comigo, Igreja Relevante. Igreja Relevante. E alguns meses atrás eu tive a oportunidade de trazer uma palavra aqui, que é uma palavra que eu creio e que eu realmente tenho meditado nela há alguns anos, que ela é baseada nas 7 áreas de influência da igreja. E eu tive aqui falando sobre a família, como sendo o lugar de refúgio, a família como sendo a primeira linha de defesa dos valores e de tudo aquilo que nós cremos como igreja. E eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas essa palavra é uma palavra de uma escritora chamada Landa Cope. Ela é uma americana da Jocum, e ela fez um desenho, e isso resultou num livro que se chama O Modelo Social do Antigo Testamento, que ela aponta que existem 7 grandes áreas de influência, que ela conseguiu identificar ali no Velho Testamento, e que ela consegue observar que esses mesmos valores se encontram hoje muito bem estabelecidos. Ela conseguiu identificar como as leis estabeleceram ali regras de convívio, regras de relacionamento, regras de influência, e como elas foram úteis naquele tempo, e como hoje nós podemos aplicar esse mesmo princípio sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. E essas 7 áreas de influência, pode passar aí para a gente os próximos slides, elas apontam para esses 7 áreas, né? Família, mídia, artes e entretenimento, igreja, governo, educação e negócios. Essas 7 áreas são áreas, alguns escritores apontam como montes de influência. Eu gosto muito mais sobre quando nós falamos de áreas. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós vemos para isso, nós estamos falando de influência. E a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E que toda vez que nós somos colocados por Deus num lugar de influência, nós precisamos fazer a diferença naquele lugar onde Deus está nos falando. Então nós vemos aqui a família, a religião, a educação, as artes, a mídia, o governo, a economia. E aí, só para te dar um exemplo, eu queria te fazer uma pergunta. Se você conhece quem foi a senhorita Morrow? Alguém já ouviu falar da senhorita Morrow? Alguém? É uma anônima, não é? É alguém que, talvez para nós, não foi alguém tão relevante, não foi alguém tão influente na vida, na história que ela passou aqui. Só que a senhora Morrow nunca cursou faculdade, nunca fez grandes discursos para plateias, nunca escreveu um livro. No entanto, a senhora Morrow, ela sabia orar. O recurso dessa mulher era dobrar os joelhos e era orar. E certa vez essa mulher, ela disse, mesmo quando o meu filho não demonstrava interesse, ela estava lá, colocando nele amor pela Bíblia. E eu continuei a compartilhar com ele as verdades da palavra de Deus, até que um dia, finalmente essas verdades
penetraram no coração dele. E isso se tornou uma marca registrada. Agora eu quero te apresentar a senhorita Morrow. Sabe quem foi ela, pastor Evaldo? Foi a mãe do Billy Graham. O Billy Graham, queridos, foi o maior evangelista do mundo. E o investimento dessa mulher foi o motivo pelo qual Billy Graham teve tanto amor pela palavra de Deus. Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis. Ele nos conforta para que confortemos outras pessoas. Foi uma das grandes frases dessa mulher que ecoou depois da sua morte. Ao longo da vida de Billy Graham, ele se reuniu com 13 presidentes dos Estados Unidos, compartilhou o evangelho com mais de 200 milhões de pessoas. Mais de 2 bilhões de pessoas ouviram mensagens sobre quem foi Billy Graham. E ele disse que o motivo dele estar diante do Senhor foi porque a mãe dele influenciou a vida dele. Um dos textos que marca muito meu coração quando a gente participa de um culto desse, como nessa manhã, está lá em Atos capítulo 13, versículo 36. Eu gostaria que você lesse comigo, que ele diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. Isso para mim é muito forte, queridos. Sabe por quê? Porque ele fala que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Quando eu penso que nós somos colocados para influenciarmos em várias áreas, queridos. Essa senhorita Morrow foi uma mulher anônima aos nossos olhos. Quando eu preguei aqui sobre família, eu falei que tantas vezes a angústia de uma mãe é ficar naquela rotina, né? Acorda de manhã, prepara menino, prepara comida, manda para a escola, faz aqui os deveres de casa, vai no supermercado, compra, ensina, faz os seus afazeres e tantas vezes não consegue encontrar propósito. Mas quando nós olhamos para o lugar, para a área de influência onde Deus está nos colocando, nós precisamos entender que quando nós estamos no propósito de Deus, nada se torna inútil. Tudo é útil para Deus. E todas as vezes que você pensar que talvez aquilo que você está fazendo não está sendo visto por Deus, lembre-se da senhora Morrow. Lembre-se. Lembre-se dessa mulher que não era vista por muitas pessoas, mas era vista por Deus. E ela foi o resultado de que talvez muitas pessoas que estão aqui, talvez algumas pessoas aqui, foram influenciadas, foram talvez até salvas, porque ouviram uma pregação desse homem chamado Billy Graham. E nessa manhã eu quero pensar com vocês 3 tópicos sobre o nosso chamado por Deus, sobre esse texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 13, versículo 36, sobre o propósito de Deus. Nós temos aqui irmãos e irmãs que estão vocacionados, que estão sendo chamados para atuarem na área da política. Mas também temos aqui tantos irmãos e irmãs que são professores, que são professoras, que passam boa parte do seu tempo influenciando a vida da próxima geração. Nós temos aqui homens de negócios, pessoas que influenciam a vida de muitas pessoas, dos negócios das próximas gerações. Nós temos aqui pais e mães que estão aqui certamente discipulando a próxima geração de Billy Grahams, que estão aqui cuidando da próxima geração de líderes da nossa nação. E não importa o lugar onde você esteja, eu quero te dizer nessa manhã, você está num lugar de influência. Amém? Não importa o lugar onde você esteja, se você estiver no lugar mais poderoso da nação, ou se você estiver no lugar menos visto da nação, saiba, você está num lugar de influência. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com essa influência? E eu queria pensar com vocês de uma forma muito objetiva nessa manhã, sobre 3 princípios. O primeiro princípio é de que o chamado de Deus é para servir aos outros. Você pode repetir comigo? O chamado de Deus é para servir aos outros. Olha o que nós lemos aqui em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, pode abrir. Josué, do capítulo 1, do versículo 1
até o versículo 6. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. E aí eu sigo lá para vocês no versículo 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. O chamado de Deus para nós é um chamado de sermos servos. Sabe por quê, queridos? Porque Ele enviou Jesus, como nós lemos ali em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz que porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Queridos, se você não é impactado com essa palavra, porque você não entendeu. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus entendeu que o propósito dele não era sentar aqui num trono, e talvez por isso que ele foi tão dificilmente compreendido naquele tempo. Porque os judeus aguardavam um Messias, ali um Salvador que viria governar, que viria combater Roma. E quando eles viram ali um Jesus que se prostrou, que sentou, que tomou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, eles não conseguiram entender o propósito de Jesus. O nosso lugar, o nosso chamado, é um chamado para nós servirmos. As pessoas, preferem seguir aqueles que as ajudam, não aqueles que as intimidam. A Bíblia diz: a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. A liderança, querido, os líderes precisam se humilhar, os líderes servidores se humilham e esperam que Deus os exalte. Por que Jesus se assentou ali para lavar os pés de Pedro? Porque ele não tinha expectativa em receber uma recompensa nessa terra. Ele sabia que a recompensa dele estava alinhado com o propósito que Deus tinha no coração dele. Por isso que é tão importante o lugar onde Deus tem nos chamado, nós compreendermos qual é o nosso propósito. Porque quando eu entendo o propósito, eu não espero dos outros, mas eu sei que no tempo certo, Deus vai me exaltar. O segundo princípio que eu penso aqui dentro do líder servo, é de que os líderes servos, eles seguem a Jesus e não a posições. Não, pode voltar ainda, eu estou dentro do 1 ainda. Isso, obrigado. Eles não seguem a posições. Sabe por quê, queridos? Porque posições são passageiras. Posições são passageiras. Posições são momentâneas. Mas quando nós entendemos que o nosso chamado é para seguirmos a Jesus, os líderes servidores, eles renunciam aos seus direitos, porque eles encontram grandeza em servir aos outros. Jesus fez tantas vezes isso, tantas vezes. Os líderes servidores se arriscam, porque eles entendem que quem controla a vida deles é o Senhor. Jesus, ele não poupou a sua vida para servir aos outros. Jesus não poupou. Jesus não se preocupou com a sua posição. Jesus não se preocupou com o seu status. Jesus não se preocupou com ficar bem com todo mundo, mas ele entendia qual era o propósito que Deus tinha comissionado ele. E isso fez com que ele chegasse àquela oração que é tão forte para nós. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Meu Deus, como eu gostaria de orar isso, da forma como Jesus orou, porque ele no momento final da sua vida, do seu ministério, Jesus teve plena convicção do seu chamado. E dentro desse tópico, os líderes servidores imitam a Cristo, tomando a toalha para satisfazer a necessidade dos outros. O nosso coração, queridos, precisa ser um coração de servo. O nosso coração, independente dos lugares onde nós vamos estar, nós precisamos olhar assim como Jesus. Existe uma famosa frase, que muitas vezes a gente usa na igreja, tá, queridos?
mas isso não é um versículo bíblico, né? Acho que você já ouviu isso algumas vezes, que diz: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia, amém? Não sei se você já ficou confuso com isso, mas isso não está na Bíblia. Mas é muito interessante, né? Eu lendo esses dias sobre isso, eu vi e falei assim: essa pessoa ela foi tão ruim porque ela copia de alguém, não copia a frase inteira e ainda diz que tem um contexto bíblico. Sabe por quê? Essa frase ela é de Albert Einstein. Sabia disso? Mas a frase completa ela é o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Ponto. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Porque quando eu falo ali que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, eu transfiro para Deus, eu posso ficar numa posição de inércia. Mas fazer ou não fazer algo depende da nossa vontade e da nossa esperança. Sabe o que eu penso com isso? De que o chamado que Deus, a vocação que Deus tem dado para cada um de vocês, depende da sua vontade e da sua perseverança. Seja você, qual é a área que Deus tem te colocado, seja perseverante. O segundo princípio: Deus, o chamado de Deus envolve excelência e preparo. Pensa comigo aqui. O maior exemplo que eu posso pensar sobre essa palavra de excelência e preparo diz respeito à vida de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 a 35 diz que Davi, diante de Golias, quando ele estava sendo ali confrontado na sua identidade por Golias, tipo, quem é você para vir lutar contra mim? Davi, entretanto, disse: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho e eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Não temos dúvida de que Davi era um homem corajoso. Não somente pela atitude que ele teve ali diante do gigante, mas porque Davi foi forjado por Deus, foi preparado por Deus, quando não existiam câmeras e holofotes. Davi, ele estava ali sendo excelente, se preparando naquilo que Deus tinha chamado. Por isso que quando nós vemos sobre a capacitação de Deus, nós sabemos que envolve um passo nosso. Porque não somente o chamado de Deus, mas a nossa preparação para cumprir o chamado de Deus. E queridos, isso é tão importante. Isso é tão importante. Isso é tão importante não somente no púlpito. Porque muitas vezes as pessoas falam: poxa vida, né, os pastores são despreparados. E glória a Deus, porque como igreja é algo que nós temos perseguido. Não para que nós tenhamos pastores com muitas faculdades, mestrados, doutorados, mas nós precisamos ter tudo isso, mas precisamos ter a unção de Deus. Não porque nós entendemos que cada área, né, sendo professores, sendo políticos, sendo líderes, a pessoa não somente ocupar aquele lugar por ser um cristão, mas entendendo que ela tem um chamado, que ela tem uma vocação, mas ela tem uma preparação. Isso é importante demais, queridos. Nós não podemos fechar os nossos olhos, porque a palavra de Deus nos diz que quando Deus nos chama para um lugar, Ele também nos envolve, que precisamos nos capacitar. Não adianta dar carteirada dizendo: eu sou crente, mas nós precisamos entender. Prepare-se para aquilo que Deus tem te chamado. E por último, o chamado de Deus envolve integridade. E aí o exemplo que eu penso aqui comigo nessa manhã é a vida de José. José foi um homem íntegro em todas as situações da sua vida. Demonstrava para que todos que olhassem para ele exatamente quem ele era. Além disso, sendo servo ou estando preso, ele continuava sendo íntegro e se mostrando sempre confiável
a Deus. Por isso que em Gênesis 41, versículo 38 e 46, quando ele foi chamado ali, estava na prisão e ele foi chamado para ser liberto. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem tem o Espírito divino? Sabe por que que José foi colocado ali diante de faraó? Porque no secreto ele foi um homem íntegro a Deus. Chamado de Deus, preparação e integridade. São os pilares que eu entendo, não somente importantes para um homem com a vocação política, mas para cada um de nós que somos chamados por Deus para sermos influentes naquilo que Deus tem nos chamados. Chamado de Deus, não somente colocar os meus pés naquilo que Deus tem me chamado, mas me preparar para isso e viver uma vida de integridade. Há uma grande necessidade na sociedade hoje, queridos, de encontrar pessoas como José, que mesmo vivendo situações tão difíceis, continuem sendo responsáveis e íntegros.